Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Da mensagem que fala do controle emocional. Essa questão de nós termos um autodomínio, Bezerra de Menezes se referia à autogestão, numa espécie de self-government, a gente ser praticamente aqueles que conseguimos lidar conosco mesmo pelo autoconhecimento, por uma busca de entendimento, e que mais modernamente, né, os pensadores, estudiosos vêm falando de inteligência emocional, como é o caso de Daniel Goleman, né? Então, a gente ter essa inteligência emocional, esse controle emocional, faz parte de um exercício, de uma busca de autoconhecimento, de autodomínio, para o enfrentamento, né, Rosana, das situações mais difíceis, das provas de fogo que a vida vai nos ofertando. Então, ela recomenda exatamente esse controle emocional para que a gente possa ter um domínio sobre nós. Nós estamos vivendo momentos assim de dificuldades, né? Uma travessia muito desafiadora. Todos atravessamos problemas, enfrentamos desafios e nem sempre a gente consegue lidar com naturalidade, com espontaneidade, e a gente acaba sendo assim quase que dominado até pela insegurança, aquela coisa que brota de dentro de nós, em que a gente parece perder um controle, a nossa fé fica abalada,
a nossa confiança é questionada. E a gente vai aprendendo nesse contexto, né, Rosana e amigos, amigas queridas que estão aí nos acompanhando, né, aqui pelo canal Seridó, que maravilha, a gente está vendo aí a importância de nós termos uma visão de futuro, que é uma visão esperançosa. A esperança não é simplesmente a gente cruzar os braços e ficar esperando, né? Observando as coisas acontecer. A gente precisa projetar para o futuro com a nossa, não só crença, expectativa, mas principalmente com a nossa ação. Então a gente acredita num futuro melhor, nós temos uma convicção, uma certeza de que o amanhã será outro dia, de que esse futuro melhor já está chegando, embora a travessia seja complexa. Ela não é simples. Então, nós estamos num mar aí que é envolto de psiquismos os mais distintos, de emoções as mais diversas. E a gente vive nesse emaranhado de pensamentos, vibrações, emoções, de trocas e intercâmbios, né? É que a Elaine coloca aqui o controle emocional como habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos, né? Nesses momentos de tensão. Aprender a viver as emoções de uma forma melhor é um grande desafio que a gente tem, porque nós estamos vivendo nesse. Até André Luiz coloca isso na obra Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, quando ele fala do fluido cósmico universal, que nós estamos envoltos e imersos no fluido cósmico. E o fluido cósmico, ele traz todo o conjunto da diversidade do que nós vibramos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, Rosana. Então, imagina na inter-relação com o outro, né? Então, na interação ou interpessoal e também na interação conosco mesmo, na intrapessoal, a gente tem esses desafios, porque há os choques, há as distinções, há as diferenças, há, por exemplo, os altos e baixos. Às vezes nós temos um comportamento que parece até um tanto quanto bipolar, né? Porque a gente às vezes está numa situação, parece estar mais tranquilo, sereno, de repente surge um problema, a gente entra em polvorosa, de repente nem se reconhece. Eu já me flagrei, assim, confesso a vocês, na minha inferioridade espiritual, né? Quer dizer, meu espírito inferior, para dizer eu sou inferior, né? A gente não fala o espírito inferior, porque somos nós. Então não dá para fugir da raia. Mas outro dia eu me flagrei assim, pensando em tudo, e de repente começou a me bater uma insegurança. Sabe assim, aquela questão de uma segurança emocional, começou a surgir algumas dúvidas, algumas assim, nossa, eu vou perder alguns entes queridos, sabe, algumas pessoas próximas, e de repente eu mesmo vou para o outro lado. E aí começou a de repente eu me lembrei Coisa que que. não vai, né, Geraldo? Pois é, exatamente. Como é que pode? Aí eu me lembrei de Joana de Ângeles, a gente catalogou logo como epígrafe no livro Anotações Espíritas, que ela se refere àquele santo que tem o nome que foi dado o nome a um cachorro também. Como é que é o nome, gente? Ajuda a lembrar aí. É, Bartolomeu? É isso? Tenho, né? E aí ele conta a história que ele estava assim indo para lá e para cá, de repente estava atordoado, Rosana. Ele estava preocupado e a coisa não andava, e ele assim, inquieto, inquieto, inquieto. De repente ele fez uma pergunta para ele mesmo. Ele disse: Mas, ora, em quem eu devo confiar? A quem eu devo entregar a minha vida? Né? Quem é o Senhor que nos ajuda? Ah, é São Bernardo, a Flávia, é isso mesmo, foi São Bernardo, não é? E aí, aqui, São Bernardo é o nome. Aí aí São Bernardo, de repente, ele chega, Jesus, Jesus. Então, por que nos afligirmos? Por que nos sentirmos, às vezes, assim, num desespero? É claro que a gente vai enfrentar o problema, a dificuldade, a crise. Nós estamos em pleno campo de batalha, Rosana. Não tem como fugir, né? Aqui nós vamos ter que enfrentar e o momento é agora, não dá nem para transferir. Ah, vamos na outra encarnação. A gente que é reencarnacionista vai dizer, na outra encarnação eu dou um jeito nisso. Não, meu amigo, a reencarnação é agora, né? Na outra você Enquanto não está a sabe. caminho. Está a caminho aqui, tem que fazer, porque a outra encarnação a gente não sabe como é que vai ser, não é?
Aliás, não sabe nem se vai ser aqui na Terra. A gente tem que fazer por merecer, né, voltar para a Terra, porque a Terra está se transformando. Então, quando a gente pensa em Jesus, Jesus é a nossa segurança, Rosana. Jesus é o nosso equilíbrio, é o nosso porto que nos dá a serenidade, porque a gente tem que ter, então, essa esperança de que o futuro será melhor, mas nós precisamos também ter confiança. A confiança que, de repente, eu percebi que eu não estava tendo. Aí me lembrei imediatamente, né, do São Bernardo aí, que a nossa Flávia trouxe o nome, e de repente eu falei, gente, eu estou feito o São Bernardo, só que ele evoluiu e eu estou aqui, não é? Nessa situação. Por que deixar me abater aquela coisa? Então, muito importante, controle emocional, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, a Flávia está dizendo. Sabe por quê? O medo é uma emoção. Se é emoção, vem de dentro, não é? Então, é perfeitamente, né, Liliane, natural nós termos medo, inclusive no plural. Não é só um medo, a gente tem medos, medos de várias coisas, né? Mas, assim como a gente tem os medos, que é uma emoção, que deve ser entendida por nós e deve ser, digamos assim, trabalhada de uma forma que a gente não entre no sentido de deixar o medo nos dominar, mas a gente procurar ter o controle sobre o medo, e se não conseguir superar o medo, vai com medo mesmo, ou seja, aprenda a administrar, vai trabalhando, né? Abraço, Liliane, é você, querida amiga. Então veja como é importante, né, nós estarmos assim, diante da prova, mas confiar. Todas as respostas estão no Evangelho, a Cris está falando. A gente encontra essa resposta no Evangelho de Jesus, na mensagem do Cristo. Por isso ele é o nosso refrigério, ele é o nosso consolador, ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso guia. Então, gente, no momento em que começar a bater um certo desespero, a primeira coisa assim, né? Olha, dá um tempo. O Odilon está colocando que o medo é o embaixador das sombras. Quando o medo passa a ser aquele que nos domina, né, Odilson? É o Dilson. Aí é um problema sério, porque a gente perde o controle sobre nós mesmos. Mas o medo, enquanto preservador da questão do instinto de conservação, é uma coisa até importante da gente considerar, porque ele, para nós, é uma espécie de defensor, não é? É exatamente a questão de nós podermos trabalhar esse medo aprendendo a conviver com ele, não deixando ele nos dominar. E a gente vai passo a passo, gente, sem pressa. Bateu o desespero, a gente tem que respirar. Rosana, respirar profundamente. Eu fico pensando assim, quem já respirou aqui hoje? Quem já respirou aqui hoje? Ah, mas Campete, que pergunta é essa, né? Então vou fazer uma outra pergunta do outro jeito. Quantas vezes nós já respiramos hoje? Ah, e muda de figura, né? Porque é tão espontâneo, tão natural, que a gente não vive contando quantas vezes nós respiramos. E às vezes a gente respira com economia. Sabe aquela inspiração curtinha e a expiração mais curta ainda? A gente tem que valorizar o oxigênio. Aprender a respirar é um processo de adquirir a calma. Respirar com consciência, não é? Ali, ó, a gente vai ter aquela respiração em que a gente sente que nós estamos nos envolvendo. Então a gente inspira profundamente, né? Pelo nariz, sente o oxigênio, deixa oxigenar aí, não é? A nossa mente, o nosso cérebro, e a gente fica um pouco zonzo, viu, Rosana? Fica meio tonto. Eu, no meu caso, mais tonto do que sou ainda, porque a gente não tem muito hábito. O hábito da gente respirar de verdade, profundamente, sentindo o ar, valorizando a vida. Então a gente inspira, retém aquele ar assim, e depois a gente expira. Expira pela boca suavemente, sabe? Até nos ensina Bachelard que para a gente ter a calma, a gente respira diante de uma vela, sem apagar a chama. Isso é ter controle, não é? A gente então inspira e expira. Fazendo isso regularmente, como um exercício, na manhã, no período da tarde, no período da noite, a gente vai se asserenando. E eu uso uma dinâmica comigo mesmo, viu, Rosana? Já para passar aí para você, né? Para a gente conversar, senão eu fico falando feito um monólogo aqui, não pode. O pessoal tem que ir participando aí. Como é gostoso. E eu tenho assim, quando estou inspirando, eu penso em Deus.
Então, olha aí, o Francisco está dizendo que o ar é um alimento divino, verdade. Edivaldo Franco me ensinou, né? Outro dia conversando com ele, ele colocou assim a música, que eu tive a audácia de mandar uma música para ele, imagina, ele respondeu: a música é a respiração de Deus. Eu falei: nossa, que bom! A música é a respiração de Deus. O ar é o alimento divino. Então a gente, claro, você sabe, Francisco, que lá para frente, quando a gente estiver bem assim, digamos, purificado, mais desapegado de tanta matéria, né? Mais desprendido, mais sublimado, nós vamos, o nosso alimento vai ser o prana, né? Vai ser simplesmente o ar e a gente vai se sentir satisfeito. Por hora, a gente ainda não consegue, né? Olha lá, a Elaine é coach, ela está aí com trabalho, né, com as crianças e tudo. Falamos para as crianças da evangelização, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Que gracinha, tão bonito, né? Isso faz parte. Então eu procuro assim, vai inspirar, evoca Deus, né? Inspira pensando Deus, né? E aí você pensa, quando você pensa, você sente. Aí você retém um pouquinho aquele oxigênio e depois você expira pela boca pronunciando Deus, mas sentindo. Depois você inspira novamente, e aí você traz assim, paz. Aí você inspira novamente, tudo suave, inspirando pelo nariz, retém um pouco, sempre na inspiração, lembrando Deus, não é? Aí você emite de novo Deus. Aí inspira novamente, retém o ar e expira falando luz. E faz uma terceira vez, inspirando, expirando, falando Deus, e depois inspirando e pronunciando vida. Vida. Deus é paz. Deus é luz. Deus é vida. Quem se acalmou aí, por favor, manifeste-se. Como não acalmar, né, Campete? Isso é uma prece que é a sugestão da nossa mentora, né? Recorrer Exatamente. à conexão através da prece. A prece. Religar com Religar. a natureza. Nossa, que maravilha. A prece é um recurso, Rosana, que a gente tem que usar mais frequentemente, não é? Para encontrar o equilíbrio, nós precisamos estar conectados com o bem. E a Eu prece costumo dizer é, que a gente bebe água para saciar a sede do corpo. E a é, gente faz prece para saciar a sede da alma. exatamente. É o alimento do espírito, né? A prece. Assim como a gente se alimenta materialmente, né, para o nosso corpo, a gente também deve se alimentar, né, nesse sentido da prece. Diz André Luiz que a prece ela, constitui-se na fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, como é importante, né? Olha só aí a Sônia colocando, né? Mas isso balança mesmo, Sônia. Tem que ter um momento, né? Hoje eu conversava com uma tia que perdeu um filho, não é? O nosso primo. Ela fala, olha, toda vez que eu abro o celular, eu vejo, eu estou ali, né? Eu sinto e eu fico emocionado, eu choro. Eu falei, pode chorar, tia, a senhora deve chorar, porque tem o momento do luto. Então, você está perdendo, né, no caso, porque a gente sente como os entes queridos nossos, né? A gente ainda tem esse sentimento, mas nós vamos compreendendo gradativamente que os filhos não são nossos, são espíritos, não é isso? E a gente vê também que aqueles entes queridos, Deus nos concede a oportunidade de mantermos uma relação para o aprendizado, para o desenvolvimento, para o crescimento, para aprender a amar, né? Exatamente isso. E aí, às vezes, né, a gente está tendo perdas de entes queridos, de familiares, de parentes, de amigos, de conhecidos. É uma coisa impressionante. Toda semana a gente tem pelo menos, né, conosco assim uma pessoa próxima. E aí nós estamos sendo convidados. Sabe, quando o papaizinho desencarnou, vai fazer. Hoje está fazendo 1 ano e 11 meses. Daqui exatamente um mês, no dia 13 de julho, vão fazer 2 anos. Então, que interessante. Eu me lembro que durante o velório,
foi antes desse processo pandêmico e tal, nós estávamos fazendo lá oração, leituras, comentários, estávamos com os nossos parentes, né, e tudo, os familiares, os filhos, e aí, em dado momento eu falei, lembrando de Kardec, na Gênese, que Kardec nos diz que a morte não é um adeus. A morte não é um adeus. A morte é um até logo. É um até breve. Então, por quê? Porque o nosso destino, a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, o mundo espiritual para o qual nós vamos. Então, as coisas vão acontecendo, às vezes num recorte tão imediato a gente não consegue entender. Não é isso, Luiz Pascoal? Mas quando a gente dilata um pouquinho a visão, a gente compreende melhor. Mas mesmo assim não deixamos de sentir. Então, chore se necessário for, mas não estacione no choro. Fique assim pesaroso diante do contexto que entristece, sim, mas também não se restrinja a isso, porque a vida segue. E nós temos que ter essa resignação, que é a aceitação do coração, que vai sendo criada, né, gradativamente. E a gente vai conseguindo desenvolver. Mas é natural que você sente, está sentindo, porque você é um ser humano. Todos nós somos. E nesses momentos que a gente precisa exatamente se unir, se reunir, estar juntos, né, fazer uma ligação, pelo menos uma ligação por dia, para uma pessoa que há tempos a gente não fala, com quem a gente não conversa. É a oportunidade. Então, nos aproximarmos, porque a gente vai se sentir bem. E a prece é esse grande instrumento. Primeiro, de gratidão. Comece o dia antes de colocar os pezinhos no chão, no tapete, ou no seu, né, no seu sapato, enfim, você faça o agradecimento. Nós temos que agradecer mais um dia, olha que bênção. É o que a letra aqui da música fala. Nós agradecemos por tantas coisas. Depois, ao longo do dia, continuamos agradecendo. E quando finaliza o dia, não é, Rosana? A gente agradece pelo dia que nós tivemos. Olha que bênção. Hoje estávamos com o pessoal de Niterói falando sobre gratidão, um novo olhar sobre a vida. Quando a gente agradece, a gente se abre para receber o apoio e estamos dispostos e disponíveis para apoiar. Quando a gente reclama, a gente se fecha e a gente nem recebe ajuda e muito menos está disposto a ajudar. E a prece é um grande recurso que a gente tem. Essa conexão, como a mentora fala, nós vamos encontrar um apoio, um suporte, uma segurança na prece, porque a prece acalma. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho. Em prece, não é? Como é que é lá a letra da música da evangelização, lembra? A gente vai vencendo os espinhos, a gente vai conseguindo, porque a prece não tira o problema do caminho. Ah, com a prece eu não, às vezes não vou deixar de enfrentar, né? A prece é o bálsamo que, né, traz um alívio, exatamente. Continua lá a pedra na nossa frente, mas a prece vai nos dar força, não é isso? E a gente vai conseguir vencer se nos mantivermos aí com firmeza. Então, controle emocional, disciplina mental, tudo isso faz parte da nossa trajetória. Não é simples, não. Mas a dona Joana, nossa psicóloga da espiritualidade, ela, com muito amor e carinho, ela nos dá um puxão de orelha. Eu já recebi vários puxões dela, assim, com as leituras que a gente faz, impressionante, né? Então, é preciso orar aí, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. A Liliane, a evangelizadora, está lembrando lá, que legal, né? Tão bonito. Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não temo, não choro,
não há desalento, porém tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno nas horas de dor, quando a força do mundo eu sentir me deixar. Recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar, e assim quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti.